Marcos, no capítulo 6, do versículo 34 a 44, nos conta uma história interessante. Que Jesus estava pregando, mas num lugar ermo, um lugar de difícil acesso. Quer dizer, só ia lá mesmo quem queria ver Jesus falar. E havia mais ou menos 5.000 pessoas. E interessante, Jesus não tinha microfone. Como é que 5.000 pessoas escutavam Jesus falar? Uma coisa interessante isso. A primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Jesus falava para uma multidão de 5.000 pessoas e não tinha microfone. Aqui, se falta o microfone, nós estamos em maus lençóis, não é? Mas Jesus não. Então algo acontecia para que todo mundo escutasse o Cristo. E naquele momento aconteceu uma coisa interessante. Foi ficando de noite, foi ficando tarde, e os apóstolos falaram com Jesus: olha, manda esse povo embora para casa. Aqui é muito ermo, aqui é um lugar de difícil acesso. Depois essas pessoas estão ficando com fome. É uma pergunta lógica. Qualquer um vai perguntar isso, né? Jesus lá entusiasmado, em falando sobre as coisas do reino de Deus, falando sobre as maravilhas do Pai. Então, quando vem aquela bomba materialista, manda esse povo embora. Eles estão ficando com fome, nós não temos como resolver essa situação. Jesus responde para eles uma coisa mais simples do mundo: dá a vocês mesmos de comer. Eu imagino como aqueles apóstolos levaram um susto. Dá a vocês mesmos de comer a 5.000 pessoas. Só quer que a gente gaste tudo que tem e o que não tem? Nós vamos na cidade comprar pão para essas pessoas. Vocês imaginam a cena, a tranquilidade de Jesus e ele falando com as pessoas: dá vocês mesmos eles de comer. Aí Jesus, naquela misericórdia, naquela tranquilidade, pergunta para ele assim: o que vocês têm aí? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. É a única coisa que tem. Mal dá para nós. 5 pãezinhos e 2 peixes. Eu imagino a tranquilidade do Mestre. Eu imagino a segurança de Jesus naquele momento. Eu imagino todo aquele poder do homem que fez o céu e a terra, que estava humanizado diante de nós. E ele disse o seguinte: traga esses 5 pães e 2 peixes. Puseram dentro de um balaio lá. E dentro daquele balaio, eles começaram a tirar. 5.000 pessoas comeram daquilo que estava saindo daquele balaio. E todos ficaram satisfeitos. E aí, Jesus pediu que recolhesse as sobras. Tinha sobra. Olha a segurança de Jesus. Agora vocês recolham as sobras. As sobras que restaram, daquilo que eles puderam recolher de 5.000 pessoas, encheram 12 cestos. Aquilo tem um ensinamento. Jesus não fazia as coisas assim por simples poder de fazer, não. Multiplicar pão e peixe, para ele isso aí era uma coisa cotidiana. Mas ele queria deixar para nós alguma coisa, algum ensinamento. Jesus queria deixar para nós um ensinamento mais lógico. Então, o que significa para nós esses 5 pães?
durante 2000 anos de evangelização, durante 2000 anos de catequese, durante 2000 anos de tanta formação católica, o que significa para nós esses 5 pães que Jesus pediu e multiplicou? Significa para nós os nossos 5 sentidos, aquela nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição. Jesus queria multiplicar. Eu vou multiplicar em vocês os sentidos de vocês, para que vocês continuem a entender o que é a humanidade de um Deus no meio de nós. Então, aqueles 5 pães, atravessando esses 2000 anos de evangelização, não é nada mais, nada menos do que Jesus está nos chamando a atenção pelos nossos sentidos. Isso que nós vemos, isso que nós tiramos, isso que nós sentimos o gosto, é o gosto da vida, é o gosto de viver. E Jesus quis mostrar que Ele estava multiplicando isso. E os 2 peixinhos? Lembra que eu disse a vocês, no céu não é lugar para morno, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Mas você tem que tomar uma decisão. Então, em cima dos 5 sentidos, nós temos 2 peixes, que Jesus está falando assim, tudo aquilo que vocês sentem, vocês devem tomar uma posição, que seu sim seja sim, que seu não seja não. No céu não tem lugar para morno, não tem. Deus não olha para aquelas pessoas que estão no meio do caminho. E a última lição de Jesus é que no recolher a sobra daquilo tudo que Ele multiplicou, sobraram 12 cestos. Quer dizer, sobrou a igreja, sobrou os apóstolos, sobrou aqueles homens que Jesus tinha escolhido para poder tomar conta dessa igreja. Naquela multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus quis deixar para todos os séculos esse aviso: sintam o gosto da vida. Não fique no meio do caminho, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tomem uma decisão, porque em cima desta pedra que eu vou edificar a minha igreja, é em cima do temperamento de vocês, é em cima do sim ou do não de vocês, que eu vou multiplicar os sentidos que vocês precisam. Nossa Senhora em Fátima disse: por fim o meu coração imaculado triunfará. Lógico, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra esse grande milagre do Cristo, que é multiplicar os pães, multiplicar os peixes e das sobras, sobrar isso que nós entendemos hoje como os apóstolos, como igreja. Então fica esse recado para nós, de como Jesus multiplicou isso aí, porque é muito interessante. E eram 5.000 pessoas, não era pouca gente não, tá bom?